Senhor, Deus Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, agradecidos, porque o Senhor outra vez nos concede a graça de estarmos na Tua casa, estarmos ouvindo hinos, cânticos espirituais, celestiais. Isso, Pai, faz com que a nossa alma fique ungida. Ajuda agora, ó Deus, porque nós vamos partir para aquilo que é melhor, a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, sendo dela o autor, possa fazê-la viva na nossa boca e nos nossos ouvidos. Amém. Ajuda, ó Deus, que tanto no falar quanto no ouvir possa estar a Tua unção. Ajuda, ó Deus, a cada um de nós, nos lembrando das extensões, congregações, lares, famílias, indivíduos, aqueles que estão à distância, também a desfrutar conosco das Tuas bênçãos. Rogamos, Pai, que o Senhor seja conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Você está feliz? Nós estamos alegres, não é? Olha, irmãos, nós vamos procurar ganhar tempo, não é? Vamos abrir nossas Bíblias, nos colocando de pé, abrindo nossas Bíblias em Atos, capítulo 13, eu quero ler 3 versículos, do 46 ao 48. Nós vamos repetir isso mais embaixo, mas eu quero falar um pouquinho sobre este pensamento. Ordenados a crer. Os que são ordenados a crer, nenhum deles ficará fora. Todos estarão crendo. Por quê? Porque foram ordenados por Deus a crerem no seu Evangelho. Ordenado, comissionado, predestinado a fazê-lo. Então, aqui Paulo, a Bíblia diz, Atos 13, do 46 em diante, a Bíblia diz: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor.
Vamos citar juntos o restante? E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Amém. Podeis vos assentar, né? Vamos ouvir a irmã Daniele cantando o seu hino. Eu não mudo. Filho, eu já te vi, sei como estás, minha palavra eu não mudo e o que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: eu sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo.
É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marquei a hora e minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu, não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Amém. Assim, a gravação fica boa, né? Ela fica com começo, meio e fim. Nós estamos honrados com a presença de algumas pequenas congregações nossas, não é? E também lares, famílias, indivíduos que têm também, juntamente conosco, um compromisso com Deus. Nós temos todo final de semana, ou temos na quarta, um compromisso com Deus. Na sexta, domingo de manhã e agora domingo à noite, nesses dias, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite, não nos esquecendo da segunda-feira, que é um culto específico. É um culto no qual você vem para se revestir. Amém. Para se fortalecer, para lançar diante dele a sua ansiedade, o seu anseio, o seu anelo, o seu desejo, a sua necessidade. Então, a gente se sente honrado quando, mesmo não tendo um olheiro, alguém fiscalizando, exortando, forçando, empurrando, tentando fazer com que as pessoas descubram a grande beatitude da bênção de dedicar a Deus aquele horário como um culto racional,
da sua parte. Então aqui estão pessoas, Vila do INCRA, pequena congregação nossa ali, a casa do irmão Antônio e família. A exceção ali, só temos um irmão que não é da família dele, irmão José. Os demais todos são da família, irmãos, netos, filhos, filhas, genros. A gente agradece a Deus por ter conosco um povo daquela natureza. Deus os recompense ali na Vila do INCRA. Lá em Floriano, também, hoje, né, nos representando ali está o irmão José, irmã Diana, irmão Francisco, irmã Isabel, o irmão Deusdete e sua esposa, filhos, a irmã da Cruz, também filho, nora, netos, e a irmã também, cunhada do irmão José, né, irmã Márcia, e esposa do Francisco. O irmão José, né, nós aqui o chamamos o irmão Zequinha, e família, ele, esposa e filhos, também estão aqui conosco. Deus abençoe a igreja que está em Floriano. São domingos do Maranhão, hoje, né? Irmão Gelson, família, também a congregação família. Irmão Gelson e família, que são esposa, enteados que ele tem mais alta consideração, às vezes, do que muitos pais têm. Genro, né? Genros, melhor dizendo, irmão Fábio e o esposo da irmã irmão Jason. É uns nomes difíceis, às vezes tem hora de a gente decorar. E lá está também o filho, né? Eles estão ali sendo abençoados. E o arame só temos uma irmã, que é a irmã Fátima, Maria de Fátima, filha do irmão Antônio, lá da Vila do INCRA também. É nossa companheira de jornada. Toda vez que passamos lá, ela sempre vai conosco ou volta conosco. Quando ela não pode ir conosco, ela vai no outro dia e retorna com a gente. Deus abençoe, então, irmã Fátima, irmão Antônio, Antônia, Marquiel, Sebastião, todos ali, não é? Irmã Joiciane, Leudiane, a esposa também do irmão Marquiel. A gente se sente pequeno. Irmã Letícia. A gente se sente pequeno diante da consideração desse povo. Irmão Ricardo Almeida e família aqui. Tem 2 Ricardos. Eu tenho que pegar os 2 juntos para mim saber qual é o Almeida e qual é o Braga. Eu creio que Braga é o irmão do irmão Ronaldo, né? E o outro, Ricardo Almeida, eu preciso ver quem é para mim poder desmisturar os Ricardos. Eu acho que o Ricardo Almeida é o professor, não é não? O Almeida é o irmão do irmão Ronaldo. Então o Ricardo Braga é que é o professor, não é? Que inclusive foi professor do meu neto, professor do Moisés. Ele está aqui, né, vindo, congregando conosco, batalhando, tentando chegar. Se é um dos ordenados, irá crer.
Se não é, ficará apenas, não é, como muitos estavam ali em Atenas. Nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto. Então estão conosco o irmão Ricardo Almeida, que é o irmão do irmão Ronaldo, o irmão Denilson, lá do Trici, né? Trairi, Ceará, ovelha do pastor Eleu. Obrigado, irmão Denilson, pela honra. Que nós possamos ser agradáveis a você e família. Irmã Josiane e Joanice, lá em Vinhedo, São Paulo. Maria do Carmo, não identificou o local, mas eu creio que é a irmã Maria do Carmo nossa daqui. Não é, irmã Idená? Irmã Idená? É ela, não é? Então é nossa irmã Maria do Carmo daqui. Irmão Everardo, que também não se identificou, creio que é o nosso irmão Everardo, né? que está aqui conosco. Elisângela Veloso, lá em Água Branca. Simone e Robert, Teresina, irmão Robert, continuo brigando. Irmã Gregória e família, lá em Nazária. Irmã Amanda e Ágape, lá em Floriano. Está experimentar Ágape, que é uma boa coisa. O que vocês me dizem? O que é Ágape? O que é Ágape? Hein? O que significa? Ágape. Amor de Deus. Ágape. É amor de Deus. Viu? Dora Miranda, aqui em Teresina. Cristino e família, irmão Cristino, um abraço, lá no Dirceu. O irmão Wilton, irmã Deuselita, que também estão sumidos da congregação, tem que vir congregar, senão pode chover neve por aí. Tenham cautela, vigiem, estejam na casa de Deus. E a irmã Cleonice lá em União, 45 conexões, 28 não identificadas, 200 a 250 pessoas estão à distância. O irmão Citônio e a irmã Valda estão aí? Não. O irmão Maurício está aí? Também não. Então todos eles, eu creio, estão aqui conosco através da internet. Bom, irmãos, agora vamos ao mais importante. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Esse é o versículo 48 de Atos, capítulo 13. Aqui em Atos, capítulo 13, a partir do versículo 26, o apóstolo São Paulo, envolvido na sua missão, da qual ele tinha conhecimento escriturístico. Ele sabia onde é que ele se enquadrava dentro das Escrituras. Ele sabia que Deus havia se lembrado dele, ou o havia ordenado para ser a luz dos gentios, a luz para aqueles que estavam ordenados por Deus a crer no Evangelho. Agora, cada um de nós que estamos aqui dentro, não diferimos
de nenhum deles ali. Todos eles ali eram homens. Todos eles ali tinham defeitos, fraquezas. Todos eles ali eram homens que tinham no seu homem de fora concupiscências gerais. Porém, Deus os conhecia desde antes da fundação do mundo. E para que então a sua ordenação se cumprisse, ele tinha então para eles um mensageiro. Esse mensageiro chamava-se Paulo. Amém. E aqui no versículo 26, Paulo diz: varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Amém. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, este é Jesus. Por não terem conhecido a este, parêntese, Jesus, fecha o parêntese, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Amém? Ele tinha que morrer. Por quê que ele tinha que morrer? Estou perguntando. Por que que ele tinha que morrer? Porque se ele não morresse, eu morria, você morria, mas não tinha como isto acontecer. Por quê? Porque ele nos havia ordenado para a vida. Amém. É assim que estamos. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Amém. Estes fazem parte daqueles que estavam ordenados a crer. Amém. Amém. Por isso, um dia você, passando por ali, cruzando aquela rua, passando naquela praça, ouviu um som, ouviu uma voz, e algo lá dentro de você se moveu. Amém. Oh, glória. Houve um dia, teve um dia, Deus teve aquele dia para você. Amém. Amém. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Ele te viu aqui. Amém. E te ordenou para estar aqui. Amém. Por quê? Porque você é um daqueles que estão ordenados para crer. Amém. E nós vos anunciamos, disse Paulo, que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Oh, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. E disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei,
Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16, versículo 10. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Você crê? Amém. Aleluia. Ó irmãos, veja, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este, abre-se um parêntese, Jesus, fecha o parêntese, se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém. E quem pode crer? Os ordenados a crer. Amém. Nós vamos chegar lá, Paulo dizendo: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. Amém. E saídos os judeus da sinagoga, a quem Paulo estava dizendo isso? Aqueles que alegavam ser sementes de Abraão. Mas ali entre eles não tinha nenhum que tivesse aquela semente neles. Mas ali daquele outro lado, aqueles que não eram povo, aqueles que não eram gente, aqueles que não valiam nada, não passavam de seres imundos, animais imundos, como porcos, como jacarés, como peixes de couro, como coelhos e porcos e etc. Foi a visão que Pedro teve. Ali estava Paulo chegando a quem? A eles da mesma maneira. Oh, e aqui está. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecessem na graça de Deus. Se é que também eles estivessem entre os ordenados. Amém? Amém. Alguns eram ordenados a crer. Vejam bem, irmãos, vamos em frente. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Preste atenção. Quando você for retaliado, parado ali, mandado calar a boca, for chamado de falso profeta, for chamado de herege, for chamado de seita, você tem que se lembrar que isso é uma praxe
daqueles que... Aí você coloca reticência. E na frente desta reticência, você coloca que não são ordenados a crer. Amém. Aqui no versículo 45, a Bíblia está dizendo: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Irmãos, você tem que se lembrar disso, que há alguns que são ordenados para contradizer. O que quer dizer a palavra contradizer? Falar contrário. Paulo dizia para cima, eles diziam para baixo. Paulo dizia para a direita, eles diziam para a esquerda. Paulo dizia céu, quem crer neste evangelho vai para o céu. Eles diziam, quem crer neste evangelho vai para o inferno. É isso que é contradizer. Estou errado, professor? Ou estou certo? É isso mesmo? Amém. Nós temos que tentar falar da melhor maneira, da maneira mais simples possível, para que o povo possa entender e não seja depois contradito por alguém ali fora. Você tem que ter dentro de você aquela chama acesa, aquela fé viva na alma, na palavra de Deus, que se alguém te contradizer, você possa dizer, mas eu sei em quem tenho crido. Amém. É o que nós precisamos, é ter convicção. Amém, aleluia. Veja, há alguns que são ordenados para contradizer, aos que são ordenados a mostrar a verdade, aos que são ordenados a crer naquilo que o Espírito diz. A quem? Às igrejas. Irmãos, 45, versículo 45 de Atos 13. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, aí talvez, será que ainda tem alguém entre nós que não sabe quem são os gentios? Eu não creio que tenha, eu não creio que tenha. Todos nós sabemos. Os gentios são os descendentes do terceiro filho de Noé. O primeiro, Deus falou com eles em Atos 2:38, dizendo para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aos samaritanos, lá em Atos 8:16, a Bíblia diz que Filipe pregou para eles, eles creram, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Pedro subiu até ali e orou para eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E lá
em Atos 10, 47, 48, está a chegada do Evangelho para mim, para você, amém, para nós, os gentios. Amém. Os canitas, descendentes de Cã, terceiro filho de Noé, o qual havia recebido uma maldição por seu pai. Por isso Jesus teve que se fazer maldito por mim, por você, por nós, para que nós então pudéssemos chegar lá. Por que que ele teve que fazer aquilo? Porque você, eu, nós estávamos ordenados para estarem ali. E a única forma de chegarmos seria ele tomando o nosso lugar. Obrigado. Aleluia. É aí que nós estamos firmados. Amém. Aleluia. Veja. E creram todos quantos estavam ordenados. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus, olha só, quem é que se levantou contra Paulo e seus seguidores? Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. E os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E partindo dali, foram os discípulos Paulo e seu companheiro, né? Para Tessalônica. De lá passaram por uma vasta região daquelas paragens, e ele então chegou a um lugar chamado Atenas, capital da Grécia, se não me falha a memória. Cidade idólatra. E aqui em Atos 17, versículo 18 em diante, a Bíblia diz: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Esses lá não tinham nenhum problema, não passavam de ateus, não passavam de pagãos, adoravam deuses aos montões, né? Ali eles tinham toda a espécie de Deus. Para cada ofício, para cada serviço, eles tinham um santo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Que é um paroleiro, irmão Antônio? Paroleiro, um fanfarrão, um contador de anedotas, um contador de contos, um contador de mitos, um contador de histórias, um agitador. Que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, como se eles tivessem um Deus, soubesse que existisse um Deus, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição.
Eu quero que você preste bastante atenção, nós já vamos estar terminando. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Paulo sabia como expressar. Paulo sabia como falar. Irmãos, é coisa boa quando nós sabemos do que estamos falando. Você não precisa falar muito, basta você falar do que você sabe falar. É verdade. Amém. Você vai ser bênção e também vai receber bênção. Por isso é que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação daqueles que ouvem. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos, aqui versículo 21 de Atos 17. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Irmãos, estão todos perdidos, porque Deus só pode me salvar, e te salvar é através destas velhas coisas que estão aqui, Amém. Você crê? Amém. Amém. Isso aqui é para nós. Isso aqui é um presente de Deus para nós. Por isso Paulo teve o zelo, este Paulo que está falando aqui, teve o zelo de dizer para aquela igreja problemática de Éfeso, que não cansava de lhes dizer as mesmas coisas, que era segurança para eles. E não é segurança também para nós? Amém. Então vamos às coisas velhas. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito. O que estava escrito ali? Ao Deus desconhecido. Vamos de novo, repita. Aleluia, aleluia. Desconhecido para eles, mas para você não. Aleluia. Para você é Deus, vamos dizer, meu Deus. Amém, aleluia. Ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é. Amém. Quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue. Pegue na mão do seu irmão aí agora, de sua irmã. Diga para ela, diga para ele: o mesmo sangue que corre em mim, corre em você. Aleluia. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Aleluia.
Vejam bem. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, branco, preto, vermelho, amarelo, cafuso, aí já são os variáveis. Só existem 4 cores originais: branco, preto, vermelho, amarelo. Branco, europeus; preto, africanos; vermelhos, americanos; índios, americanos; e amarelos, os asiáticos. Agora eu te pergunto, você pode ou não receber o sangue de um africano? Hein? Um africano pode ou não receber o seu sangue? Qual é a sua cor? Quem aqui que pode dizer eu sou branco? Ou eu sou preto? Ou eu sou amarelo? Ou eu sou vermelho? Quem de nós pode dizer isso? Nenhum de nós. Mas tem uma coisa: de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Você o está buscando hoje? Você o encontrará. A Bíblia diz para nós que aquele que busca, aquele que procura, aquele que pede. Nós estamos aqui para a festa, nós estamos aqui para a alegria, nós estamos aqui para choro de felicidade, de contentamento. Amém. Aleluia. Por quê? Porque servimos um Deus ao qual nós conhecemos. Amém? Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Este é o nome que é sobre todo nome. Nós cremos assim. E os limites da sua habitação, para que buscássemos ao Senhor. Preste atenção, esse versículo 27, ele mexe conosco. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, como se porventura, tateando, você o pudesse encontrar. É o que Paulo está dizendo. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Que é a sequência? Hein? Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém. Amém. Por que estávamos então ordenados? Porque somos saídos de seus lombos. Somos saídos, aleluias, de seus pensamentos. Deus nos viu. Antes que o mundo existisse, Ele me conheceu e me chamou pelo nome e o colocou ali. Aleluia. Porque Ele fez isso? Porque você estava ordenado para tal. Aleluia. Nós estamos finalizando, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens.
homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém. Você o fez? Você se arrependeu? Amém. Amém. Agora não volte atrás. Siga em frente. 1 Pedro capítulo 3, ou melhor, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém. E o apóstolo São Pedro, falando, né, em Atos 3,19, ele não podia deixar de fazer isso. Ele estava repetindo isso lá na sua segunda carta, muitos anos depois. Mas ele já tinha, depois do Pentecoste, Atos 3,19, ele tinha dito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém. Portanto, seguindo a leitura de Atos 17, 31, portanto, tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Oh, irmãos, preste atenção. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. E quem são estes outros? Estes são todos aqueles que estavam ordenados, não é? Você crê assim? Amém. A crer. Esses aceitaram e abraçaram a fé, como você, que uma vez foi dada aos santos, como você. Aleluia. Se não for, tem que ser. A Bíblia está te recomendando: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Amém. E se você for um santo, é porque você tem ordenação para tal. Amém. Aleluia. Esses estão além da cortina do tempo. Aqueles que naquele dia abraçaram, creram, receberam, ainda não foram aperfeiçoados sem nós. Você está vendo a responsabilidade que você tem? Amém? Você é um ordenado? Amém. Aqueles ordenados daquele dia ainda não chegaram ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que eles não chegaram? Porque são apenas membros deste corpo do qual você é parte. Por isso, aleluia, eles estão a nos esperar. Amém. E eles clamam ali. Não foi o que João viu? Sob o altar, clamando? Até quando? Até quando? Até quando? Ele sabe?
Ele sabe? Amém. Esses estão além da cortina do tempo esperando por nós, pois sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Amém. Aquela criança está ali no ventre da mamãe. Ela começa a sua formação. Parece-me que forma primeiro a espinha, aí vai enchendo aquela espinha, vai enchendo de células e mais células. De repente, aquilo forma todo o invólucro e daqui um pouquinho começa então a geração de outros membros até a conclusão final. Quando aquele bebê chega ao estágio do nascimento, está pronto para o nascimento, uma lei trabalha ele lá no ventre de sua mãe. Ele está sentadinho, mas se ele for nascer sentadinho, será que tem problema, irmãs? Hein? Então uma lei, uma inteligência invisível, impessoal, impalpável, intocável, pega ele e faz ele virar de cabeça para baixo. Oh, irmão, é Deus cuidando da sua semente. Você está feliz? Amém. Você pode cantar como nós ouvimos hoje de manhã? Sou um dos tais? No cenáculo reunidos o poder buscava então, hein? Mas isso aí não é o, hã? Um dos tais, é? Hein? É? Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual é o número. Não sei se é esse. Quem achar primeiro me ajuda. É aqui, ó. Eis que surge não tem a nota aqui. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. O cenáculo reunido do poder buscava então, de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um vento é descido e o povo do céu cai, e tu também dizer, sou um dos tais.
são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão dos céus. Maravilhoso, proclamando aos outros vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Amém. Eu estou muito feliz poder cantar isso com o sentimento, com a alma, né? Está lá dentro. É algo que fala com você, mexe com você. É algo que te aconselha, que ainda fala com você assim: olha, não se preocupe, falta ainda muita coisa, mas isso tudo está a caminho. Tudo isso vai chegar até aquele dia. Amém. Nós não vamos sair daqui incompletos. Deus vai completar em cada um de nós. Por quê? Porque somos ordenados a tal. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos finalizando, terminando. Deus abençoe as congregações, Vila do Incra, Floriano, São Domingos e o Arame. Irmão Ricardo Almeida, Denilson, Josiane, Joanice, Ricardo Braga, Maria do Carmo, Everardo, Elisângela Veloso, Simone, Robert, Gregória e família, Amanda e Ágape, Dora Miranda, Cristino e família, Hilton e Deuselita, Cleonice, Urião. Deus os abençoe, irmão Valdo, irmão Citônio, irmão Maurício, irmã Cristiane e a meninada bonita. Deus abençoe a todos. Você deseja isso a eles? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. E se você tem um pedido, a oração da fé vai estar sendo feita por você. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.